galera, beleza? Vamos de música, mais uma vez aqui, eu, Ozeni, e nós vamos continuar falando sobre o IGMR, Instrução Geral do Missal Romano. Então galera, é um assunto muito vasto, mas aí eu vou passar bem por cima aqui de algumas coisas para que a gente possa entender um pouco da nossa missão como ministro de música também dentro da celebração eucarística. Não é só chegar lá e tocar. Se fosse só chegar lá e tocar era bom demais. Mas não é só chegar lá. É chegar e tocar e entender aquilo que estamos celebrando, aquilo que está sendo celebrado. E aquilo ao qual nós estamos colaborando com o nosso dom, nosso talento dado por Deus, né, naquela celebração. Né, que é levar o povo de Deus a uma experiência com o sagrado, com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Enfim, tá certo? Então é o seguinte. Nós vamos hoje para o capítulo 1, né, que como eu falei para vocês, a gente vai passar por cima de muitas coisas aqui, tá certo? Visando mais assim um pouco da visão do Ministério de Música dentro dessa organização da Sagrada Liturgia, tá certo? Então, primeiro a gente precisa saber o que é exatamente a Santa Celebração, a missa, né? E aí já vai começar aqui, a celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado, sacerdotes, bispos, diáconos, etc., é o centro de toda a vida cristã, tanto para a Igreja Universal como local, e também para cada um dos fiéis. Nela se encontra tanto o ápice da ação pela qual Deus santifica o mundo em Cristo, como do culto que os homens oferecem ao Pai, adorando por Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo. Então a missa, a celebração eucarística, ela é o ápice da vida cristã. É o ápice da nossa vida. Então, entenda que nós, ministros de músicas, que a música em si, ela colabora com que este ápice da vida cristã seja bem celebrada, né? Seja bem incrementada para que o povo, de fato, tenha essa experiência com Deus. E aí, aqui do capítulo 1, né, é mais isso, né? Que é a importância e dignidade da celebração eucarística. E aí, no finalzinho aqui desse capítulo, né, no parágrafo 22, ele vai dizer o seguinte: é, pois, dever do bispo. Ele vai falar dos deveres do bispo, dos padres, etc., né? Do bispo esforçar-se para que os presbíteros, os diáconos e os fiéis cristãos leigos compreendam sempre mais profundamente o sentido autêntico dos ritos e dos textos litúrgicos, e assim sejam levados a uma celebração ativa e frutuosa da Eucaristia. Aí vai falar, ó: com a mesma finalidade, o bispo deve cuidar para que cresça sempre a dignidade das próprias celebrações, com o que contribui à beleza do espaço sagrado, a música e a arte. Então é o seguinte, se o seu padre, se o seu bispo, ele tá, digamos assim, pegando no seu pé, assim, de uma certa forma até sendo um pouco chato, incisivo, né? Na verdade, ele está ali querendo cumprir a sua missão, que é favorecer, enriquecer cada vez mais o culto divino, né? Ali a missa, né? E para isso ele vai cobrar, é lógico, ele vai cobrar de você, ele vai cobrar de mim, para que a gente execute bem a nossa função como ministro de música, para que os fiéis tenham essa experiência de fato, né? Então é a missão dele, né? A missão do padre, a missão do bispo é cobrar a gente mesmo. Então, se você está sendo cobrado, bendito seja Deus, né? Você está sendo cobrado para que o culto divino, a celebração eucarística, seja bem celebrada, né? Glória a Deus. E a gente precisa não só ficar nessa postura de ele está me pressionando, não sei o que, não consigo, não sei o que, mas a gente pode ter essa postura de crescer, de não, ele está me cobrando, eu vou aqui estudar mais, eu vou me esforçar mais e vou estudar essa técnica, vou estudar aquela técnica e tudo mais, para que chegue um dia que ele possa vir e me elogiar, né? Não que a gente esteja atrás de elogios, né? Não, nós não estamos atrás de elogios, mas para que um dia ele possa chegar e dizer assim, muito bem, foi um grande passo dado, foi muito bom, E a gente vê que o nosso esforço está ajudando para enriquecer a igreja. E aí no capítulo 2, que tem como tema estrutura, elementos e partes da missa. Aqui é um pouco mais abrangente, aí aqui de fato eu vou dar umas puladas, porque senão a gente não consegue pegar tudo, tá certo? Mas aí fala assim, sobre a estrutura geral da missa, né? Na missa, o ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote que representa a pessoa de Cristo para celebrar a memória do Senhor ou o sacrifício eucarístico. Então, aqui ele vai falar um pouco assim da função
o sacerdote e tudo mais. Aí ele vai falar os diversos elementos da missa, né, que é a leitura e explanação da palavra de Deus, orações e outras partes próprias do sacerdote. Aí ele vai falar aqui das funções do sacerdote. Se você quiser saber bem direitinho, aí você vai pegar o IGMR, comprar ou ver se tem na internet disponível e estudar ele, tá certo? E aí também diz o seguinte, outras formas que ocorrem na celebração, né, vai abordando aqui várias coisas, aí maneiras de proferir os diversos textos, né, e aí chega numa parte muito importante pra gente, que é no parágrafo 39 desse capítulo 2, ele vai falar sobre a importância do canto, e aí vai, né, o apóstolo Paulo, né, aqui que é na carta aos Colossenses, né, o apóstolo Paulo aconselha os fiéis que se reúnem em assembleia para aguardar a vinda do Senhor e cantarem juntos os salmos e hinos e cânticos espirituais. Isso está em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 16. Pois o canto constitui um sinal de alegria do coração. Por isso dizia com razão Santo Agostinho, cantar é próprio de quem ama. E há um provérbio antigo que afirma, quem canta bem, reza 2 vezes. Tem gente que esquece um pouco desse bem aqui, tá certo? Quem canta, reza 2 vezes, né? Mas quem canta bem, enfatiza aqui o santo. Então estudemos para cantar bem e rezar 2 vezes cantando. Então ele vai falar aqui, né? Portanto, desse grande valor ao uso do canto na celebração da missa. Gente, às vezes a gente não tem noção o quão valorizado é essa questão musical dentro de uma celebração eucarística. Experimente ir para uma missa onde não tem ministro de música e não tem música, de jeito nenhum. Você vai sentir uma diferença gigante, enorme. O documento vai ressaltar isso, né? Desse grande valor ao uso do canto na celebração da missa, tendo em vista a índole dos povos e as possibilidades de cada assembleia litúrgica. Ainda que não seja necessário cantar sempre todos os textos de per si destinados ao canto, por exemplo, nas missas dos dias da semana, deve-se zelar para que não falte o canto dos ministros e do povo nas celebrações dos domingos e festas de preceitos. É muito importante, muito importante. Em igualdade de condições, o canto gregoriano ocupa o primeiro lugar. Isso aqui eu já falei no plano de música lá para trás, né, que o canto gregoriano é o canto oficial da Igreja Católica. É lógico que após o Concílio Vaticano II, foi surgindo o IGMR, surgiu o Sacrosanto Concílio, que foi aquele documento, abriu-se para a língua vernácula, a língua da nação, né, de cada nação rezar a missa em sua própria língua. E também abriu-se para o canto também ser usado, não só o gregoriano, mas que eles chamam de canto polifônico, né, que é o nosso canto de hoje, né, com muitos sons, muitas misturas. Outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, como eu acabei de falar, não são absolutamente excluídas de forma nenhuma. Hoje em dia está totalmente, pelo menos aqui no Brasil, o canto gregoriano, ele já é bem menos do que o polifônico, né? E aí é a particularidade da nossa nação, da nação brasileira, né? Que gosta de mais instrumentos e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Não são absolutamente excluídos, contanto que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica e favoreçam a participação dos fiéis, de todos os fiéis, né? Então não é simplesmente chegar lá, isso eu já falei, não é simplesmente chegar lá, montar uma bateria, uma guitarra, um violão, um contrabaixo e sair tocando qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer ritmo, que na verdade possa dispersar o povo, ao invés de levar as pessoas para Cristo, né, para a verdadeira vivência da liturgia. E aí pronto, aí segue, né, vai falar sobre gestos e posições do corpo, tanto do sacerdote como da assembleia. Aí aqui entra num ponto muito importante, que eu acho tão importante quanto a música, o que é a música? É a reprodução de sons, né? É a vibração sonora. Então, tão importante quanto o som, o fazer vibrar o som, é o silêncio. É o silêncio. E isso está muito presente dentro da liturgia, né? E aí ele fala aqui sobre o silêncio, no parágrafo 45. Oportunamente, como parte da celebração, deve-se observar o silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Assim, no ato penitencial e após o convite à oração, cada fiel se recolha. Após uma leitura ou meditem brevemente o que ouviram. Após a comunhão, enfim, louvam
e rezam a Deus no íntimo do coração. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizarem os sagrados mistérios. Então, tão importante quanto o ressoar das músicas, das canções, é o silêncio. E aí aqui ele vai falar sobre as partes da missa. Eu não vou entrar aqui, né? Eu vou ressaltar só algumas coisas, né? Ele fala aqui, né? Sobre os ritos iniciais, né? Que precedem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que são as duas partes da igreja não, da Santa Celebração. Né? Eles têm esses ritos iniciais, que aí vem a saudação, a entrada do sacerdote, né? Que sempre é acompanhada de um canto, né? Tem as músicas que acompanham o rito. Tem cantos que são o rito e tem cantos que acompanham o rito. Aí eu vou já falar aqui, né? Que o canto de entrada, ele acompanha o rito de entrada. Né? Já o ato penitencial, ele acompanha o rito do pedido de perdão. Né? Já o glória, ele é a música, o glória cantado, ele é o rito cantado. Né? O santo é o rito cantado. Então a gente precisa entender essas coisas, que tem músicas, inclusive essas que são o próprio rito, o glória, o santo de maneira especial, elas não podem ser modificadas. Elas têm que ser cantadas do jeito que elas foram escritas. E a gente vê muito por aí o pessoal compondo um glória, compondo um santo. Mas o santo e o glória já foram compostos. A gente só precisa musicar, colocar uma harmonia, uma melodia bonita, que todos cantem, né? Então a gente precisa saber dessas coisas, né? E aí pronto, aqui no documento ele vai falar sobre as partes da missa, a entrada, a penitencial, né? O glória, a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra ele ressalta novamente o silêncio, a questão do silêncio, para ouvir bem a palavra de Deus, para que não seja algo que seja pronunciado e as pessoas não estejam, digamos assim, atentas para ouvir. E aí salmo responsorial, né, que ele vai falar aqui. De preferência o salmo responsorial será cantado, ao menos no que se refere ao refrão do povo. Assim o salmista ou o cantor do salmo, do ambão ou outro lugar adequado, profere os versículos do salmo, enquanto toda a assembleia escuta sentada, geralmente participando pelo refrão, a não ser que o salmo seja proferido de modo contínuo, isto é, sem refrão. Mas para que o povo possa mais facilmente recitar o refrão salmódico, foram escolhidos, aí ele vai falar sobre a questão da escolha de cantos de acordo com a liturgia durante o ano. São aqueles 3 anos que eu lhe falei, o ano A, o ano B e o ano C, certo? Que a igreja vai seguindo esses anos litúrgicos. Aí pronto, aclamação ao evangelho, e isso aqui vai até o final, tá certo? Da celebração. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque aqui ele vai falar muito sobre a questão do rito em si, do que o sacerdote faz, do que o gesto que ele deve fazer e tudo mais. Mas o que a gente precisa mais saber sobre essa questão das músicas que acompanham o rito e das músicas que são o próprio rito e que não podem ser de maneira nenhuma modificadas, entendeu? E basicamente é isso, né? Na próxima semana a gente vai ver um próximo capítulo aqui para que a gente possa crescer mais. Então, gente, é isso, né? Espero que você dê aí o seu like, ajude a gente, compartilhe o vídeo, curta, siga a gente no nosso canal para receber todas as nossas notificações. E é isso aí. Vamos de música. Até a próxima. Shalom. Tchau.